Santos, Gustavo Soler. Agora quem dá bola é o Santos. 6h40, hora do Peixão, hora do Santos Futebol Clube, aqui nos Donos da Bola com Gustavo Soler. E o Santos que hoje às 7h30 terá com o seu conselho administrativo, né, o CG, o Comitê Gestor do Santos, com o presidente e os outros responsáveis pela gestão do clube, uma reunião que terá transmissão online, né, para mostrar as contas de 2021, prestar serviço ao torcedor santista para que todo mundo entenda a situação financeira do clube e a projeção para os próximos anos. E amanhã, aí sim, uma reunião também do Comitê Gestor junto com o Departamento de Futebol, o executivo Edu Dracena participará desta reunião para falar a respeito do que o Santos fará em 2022, então por enquanto um clube que ainda não teve grandes movimentações no mercado. O Santos continua observando alguns jogadores, né, caso do Bruninho, jogador que atuou na Série B pelo time do Vitória, está perto de ser oficializado como reforço do Santos. O Eduardo Bauerman, jogador que estava no América Mineiro também já com tudo certo com o Peixe. Por enquanto essas as duas únicas novidades que serão apresentadas em breve no Santos Futebol Clube. O Peixe que hoje oficializou a renovação contratual do goleiro João Paulo. A gente já vinha falando isso há algumas semanas, né, que o clube e os jogadores estavam acertados, né, para esta renovação. O João Paulo então com contrato até novembro de 2026 e o Santos com essas reuniões vai conseguir entender o que pode fazer no mercado em 2022, lembrando que o técnico Fábio Carille quer pelo menos 6 jogadores novos para o elenco, sendo esses 3 que cheguem para serem titulares. Ô Soler, eu quero entender um pouco melhor o que você avalia, a opinião do Vini também, de posições mais carentes, que tipo de jogador o Carille procura, mas a gente falou do Fluminense indo atrás do William Bigode, o Santos também estava nessa fila. Qual foi o impeditivo para que essa... Em dinheiro mesmo. Simplesmente dinheiro. O William Bigode é um jogador que tinha um custo-benefício interessante para o padrão Palmeiras. Palmeiras que hoje consegue pagar 1 milhão para algum jogador, consegue pagar até mais, dependendo do atleta. O William Bigode, apesar de, entre aspas, ter um salário baixo para o padrão do Palmeiras, é um salário quase teto no Santos. Então a situação financeira, tempo de contrato, foi algo que acabou afastando o William da Vila Belmiro. Então o Santos continua monitorando o mercado, precisa e monitora o mercado em busca de um volante. As laterais também deixam dúvidas, né? Até porque o Pará saiu e só o Madison está apto para jogar na lateral direita, né? O Marcos Guilherme, que fez algumas vezes a função, ainda não é o nome 100% para o ano de 2022, já que ele atua por empréstimo, né? Então pode ser que o Internacional não queira prorrogar o empréstimo, então o Santos não consiga a manutenção do atleta para o final de 2022. Lateral esquerdo, já que Felipe Jonathan é o nome que interessa o mercado, e se ele sair, aí sim o Santos vai atrás de um lateral esquerdo. E aí a posição de atacante, já que o Santos deve perder o Marcos Leonardo. O Edu Dracena, que deu uma entrevista à Tribuna de Santos falando a respeito disso, falando que cogita, né, o afastamento do Marcos Leonardo caso ele não assine a sua renovação contratual, que o Santos não pode ficar sendo refém de jogador que não quer estender o seu vínculo e não tem o interesse de jogar no Santos. Então o Santos procura algumas situações: volante, atacante, um lateral direito, o zagueiro tá para chegar. Então são alguns caminhos que o Santos procura para o próximo ano. Mas em que pé que tá essa renovação? Porque assim, eu entendo... Do Marcos Leonardo? Do Marcos Leonardo. Não tem mais pé. Não tem mais pé. O staff dele não respondeu, o Santos tem uma proposta, por enquanto é isso. Por enquanto um não quis, o outro... O Santos não tem como fazer loucura para manter o menino. O Santos quer a manutenção, ofereceu, tiveram a contraproposta, fizeram a contraproposta e por enquanto nada. Tá tudo caminhando para uma saída, então. Exato, assim como foi do Yuri Alberto pro Internacional, só não foi assim com o Caio Jorge porque pintou a transferência para Juventus. Então o Marcos Leonardo é mais um jogador de Santos que está no mercado, já que a renovação está cada vez mais longe. Gabi, não sei o que você pensa, a gente falou ontem sobre o Santos se antecipar em alguns casos, né, e não correr o risco de repetir o mesmo cenário de anos anteriores, de perder atletas de graça. Agora, você percebe quem é diferente e quem não é, na base, quem tá se destacando e quem não tá. Quem vai gerar interesse de clubes da Europa, outros clubes brasileiros, outros gigantes do futebol nacional, e quem não vai. Esse é o tipo de atleta que, na minha opinião, você não pode
ainda que me pareça que ele esteja forçando a barra, entre aspas, pra sair, não quer negociar de jeito algum e estabeleceu talvez ali um limite de conversa que é muito acima do que o Santos está disposto a pagar, e aí eu concordo com o que o Soler disse. Acho louvável que o Santos não faça loucura, mas pra mim a loucura é você chegar num cenário de ficar refém do atleta justamente por não ter se antecipado, faltando 2, 3 anos de contrato e se precavendo de chegar ali e sentar na mesa com o atleta e com o empresário do jogador, quando o lado de lá é quem tem mais força pra negociar e dar as cartas e você só tem como responder, Gabi. Eu concordo com o que você tá dizendo, mas ao mesmo tempo eu entendo a posição do Santos, assim. Foi um ano de reconstrução, um ano em que o Santos, com a dívida com a Chupato, quantas vezes o Soler não trouxe aqui esse impasse de vai, não vai. Não foi uma temporada fácil. E eu entendo a maneira como o Edu Dracena e o presidente Andrés Rueda tentam lidar com essa situação nesse momento, tentando estabelecer algum limite. É claro que o Santos não quer perder mais jogadores, tanto é que tá indo atrás de reforços, não dá pra viver só da base, apesar de ter uma base um tanto quanto frutífera, mas eu entendo, é uma posição responsável da direção nesse momento, já que não tem esse valor, já que não tem dinheiro pra conseguir mantê-lo. Não, mas entendeu? uma coisa é não ter dinheiro agora e não fazer loucuras, concordo. Mas pra mim chegar nesse estágio final de a corda já tá rompendo e agora... Acho que é tardio? E agora numa negociação você fica meio que refém porque... Eu acho que o Santos poderia ter se antecipado e ter feito essa sim. renovação antes. Mas o problema é que tentaram. Não. Só que Desde sempre ele bateu o pé e falou não quero. Faz muito tempo que a proposta Aí já tá na aí mesa. não tem o que fazer. Aí vai muito faz mais... muito tempo. Aí vai muito mais da parte do atleta de estar forçando a barra e dizer o time que me ajudou até aqui e que eu devo, né, tudo por ter iniciado a minha carreira, eu não quero dar nenhum tipo de retorno e valeu, obrigado por tudo e fica, né, com um aperto de mão e tchau. E o problema é, né, mais um atacante que o Santos revela, mais um atacante que mostra ter um nível interessante, talvez o Marcos Leonardo seja o mais promissor dos 3 últimos, né, quando o assunto é Caio Jorge e Yuri Alberto. Eu gosto muito mais do futebol do Marcos Leonardo, acho que ele é o que tem o futuro mais brilhante, só que é isso, é mais um jogador que pode sair com menos de 20 gols com a camisa do Santos. O Yuri Alberto fez 1 em 5 jogos, o Caio Jorge fez 17 gols com a camisa do Santos e agora o Marcos Leonardo tem 12, 14 gols. Então é mais um jogador que não tem 20 gols no profissional e quer ir embora, não quer assinar renovação, acha que é melhor a saída, então... Mas sabe qual é o problema? Difícil, é complicado pro clube. Porque é isso, o clube é refém, porque quando ele estava na base, você não pode fazer um contrato de 5 anos na base. Sim, sim. É quando o cara chega no profissional, quando você tem que renovar, aí já muda a história. Eu concordo. Nesse ponto, a gente percebe quantos atletas jovens que acabam, entre aspas, se beneficiando pela maneira como a legislação de um mercado de transferências hoje no futebol brasileiro, ela tá estabelecida. E quantos atletas forçam a barra, saem sem terem construído uma jornada ainda de sucesso no profissional, e pra eles é vantajoso porque dá certo, você força a saída, você vai pra uma Juventus de Turim, você vai pra um outro gigante da Europa sem ter construído nada ainda no futebol brasileiro, só pelo potencial que você tem de fazer, né? E a minha pergunta pro Soler era justamente em cima disso, saber, eu sei que ele já foi sondado por algumas equipes do exterior, mas se tem alguma equipe da Europa maior ou de grande expressão que já tenha demonstrado interesse por ele, ou não? De chegar e oferecer alguma coisa, não. Nem sondagem. Sondagem, até qualquer... Sondagem rola sempre. Sondagem, pô, cada 10 minutos alguém liga pro Rueda pra saber quantos anos tem algum menino lá. O Ângelo já teve sondagem antes de jogar no profissional. Todo mundo do Santos tem sondagem, mas proposta em mesa, não. Todo mundo na vida já fez uma sondagem um tanto quanto, né, fora do possível, do tópico, aquele oi sumido, às vezes rola, né? Como é que tá a situação? E aí, como é que tá a situação? Isso. E todo mundo na vida em algum momento já fez isso, não? É verdade. Você tá meio ousado, hein? Não, todo mundo em algum momento na vida. Igual, por exemplo, estão falando do Palmeiras no Felipe Coutinho, estão falando do Cavani no Corinthians. E aí, como é que tá a situação? Tá ganhando quanto? Toparia vir? Esse tipo de sondagem eu concordo mas com o que eu queria rola entender sempre, é se né? havia proposta mesmo, alguma coisa fixa. Eu imagino que ainda não, formalizado, eu acho que o Soler tem, além de ter a opinião dele, tem a informação de que não chegou nenhuma proposta oficial. E a questão oficial. não vai chegar nada, porque a partir de fevereiro ele pode sair assinando pré-contrato. Não faz sentido, Então não faz né? sentido ninguém Sim. oferecer nada. Faz sentido mesmo. A não O ser- que deve estar rolando é negociação nos bastidores no sentido de sondar o staff do atleta. Exato. Né? Sem Pra dúvida. daqui alguns meses, alguns dias, algumas semanas, você conseguir
simplesmente assinar um contrato com o jogador, fazendo essa transferência com ele livre no mercado. Mas esse esclarecimento que o Soler deu é importante com relação à diretoria ter tentado. A gente estava aqui batendo cabeça sobre ter feito isso de maneira tardia, sobre já ter perdido outros jogadores. Sim, sim. Eu defendi o fato de não ter esticado a corda. Tem que ter responsabilidade financeira. Agora, se o Santos já estava tentando há algum tempo a renovação e não deu certo, e os empresários e o próprio jogador não demonstraram interesse, então acho que o melhor cenário mesmo é acabar liberando o Marcos Leonardo.